Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Amanhã acontece um dos jogos mais importantes do Vasco, se não o mais importante da temporada. Na tarde do dia de amanhã, Sport e Vasco vão protagonizar uma verdadeira decisão na 35ª rodada da Série B. O Vasco, que vem de 3 partidas sem derrota, busca mais uma vitória para continuar firme na sua luta dentro do G4. A última partida do Vasco jogando fora de casa encerrou uma sequência dura de derrotas como visitante. Jogando fora de casa, o Vasco tem números de 17 partidas com 4 empates, 4 vitórias e 9 derrotas. Por um outro lado, o Leão da Ilha quer se aproximar do Gigante da Colina na tabela. Neste momento, o Vasco tem uma vantagem de 3 pontos em relação à equipe do Recife, mas o Vasco pode ver essa vantagem ir abaixo em caso de uma derrota. Mesmo com diversos outros adversários na cola na tabela, neste momento o Sport é quem mais protagoniza perigo ao Vasco por uma vaga. Uma vitória vascaína no Recife afastaria os nordestinos da disputa para uma vaga no G4, e em caso também de um resultado negativo, o sinal de alerta voltaria a acender em São Januário. Uma vitória na Ilha do Retiro, é claro, não garantiria o Vasco na Série A, porém aproximaria demais o Gigante da Colina com ainda 3 partidas para serem jogadas nesta reta final. Um triunfo garantiria também a possibilidade do time de Jorginho conseguir garantir o acesso já na próxima rodada, que acontece contra o Criciúma, justamente em São Januário no dia 22. Um empate também não é considerado um resultado tão ruim, isso porque manteria o Vasco ainda 3 pontos do Sport, porém poderia abrir a possibilidade também de alguns outros adversários diretos na briga encostarem mais ainda. No último dia 15, sexta-feira, o Londrina enfrentou o CSA fora de casa e conseguiu uma vitória por 1-0. O time londrino chegou aos 50 pontos e está na 8ª colocação na tabela. Essa vitória do Londrina se tornou algo positivo para o Vasco, porque a equipe ainda vai enfrentar o Sport e também o Ituano nas rodadas finais. Ambas as equipes são adversários diretos do Vasco neste confronto por uma vaga na elite do futebol nacional. O técnico Jorginho para esta partida vai ter um único desfalque, o lateral direito titular Léo Matos, que está suspenso. Por um outro lado, ele vai ganhar o reforço de Alex Teixeira, que deve voltar pelo menos à lista dos relacionados após a suspensão que foi cumprida na última rodada. O Sport de Claudinei Oliveira terá o retorno de 3 jogadores titulares na equipe. Eles retornam também de suspensão e devem voltar à equipe titular. Na última parcial que foi divulgada, eram quase 13 mil ingressos vendidos para torcedores para o duelo entre Sport e Vasco. Opinião: o Vasco deve ao menos buscar pontuar nesse jogo. Será crucial pelo menos fazer pontos em um jogo como esse. Mas e você, torcedor vascaíno, o que é que acha sobre essa partida que acontece amanhã, no dia 16, contra o Sport fora de casa? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua projeção para este duelo de duas equipes que brigam diretamente por uma vaga no G4 da competição. O jogador agrada e deve ganhar chance como titular na equipe do Vasco para duelo deste domingo. O técnico Jorginho ainda monta estratégias e comanda treinamentos para definir o time ideal que vai a campo contra o Sport na tarde deste domingo, dia 16. De acordo com o jornalista Joel Silva do jornal Lance, um atleta agradou ao técnico e deve ganhar uma chance como titular na posição no confronto contra a equipe pernambucana. O atleta também fazia disputa com o lateral Matheus Ribeiro, porém levou a melhor e deve ser titular no confronto. Mesmo atuando como zagueiro, Miranda deve ser o favorito para entrar na lateral direita do Vasco contra o Sport pela 35ª rodada da Série B. Em 2022, o jogador ainda não atuou em nenhuma partida oficial do Gigante. Ele tem 22 anos e foi suspenso por doping em setembro do ano passado. Agora, recentemente, voltou a ser relacionado cerca de 12 meses depois. Porém, ainda não recebeu nenhuma chance para voltar a atuar.
Sendo assim, a equipe só deve ter uma mudança para o próximo jogo. A equipe deve ir a campo com Thiago Rodrigues, Miranda, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edmar na defesa, Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê no meio de campo, Marlon Gomes, Figueiredo e Aguinaldo completando o trio de ataque. Praticamente a mesma equipe que jogou contra o Novo Horizontino, apenas a mudança de Miranda na lateral no lugar de Léo Matos. Opinião: o técnico Jorginho acerta ao colocar Miranda como titular. Mesmo que improvisado e há muito tempo sem atuar, ele continua com seu bom poder de marcação e que pode ajudar o Vasco. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual sua opinião em relação a essa mudança na equipe titular que vai enfrentar o Sport amanhã? Deixa aqui abaixo nos comentários se você concorda ou não com essa escalação que o técnico Jorginho montou para esta partida. Divulgação de lista de relacionados no Vasco faz com que Jorginho receba novidade. Antes do duelo contra o Sport, que acontece neste domingo na Ilha do Retiro pela Série B, o Vasco tratou de divulgar a lista de jogadores que foram relacionados para esta partida que acontece no dia 16. Nome que disputava vaga na lateral direita para saber se seria titular ficou de fora. Matheus Ribeiro não irá para a partida e Miranda deve assumir a titularidade nesse jogo. O clube ainda anunciou que o jogador também sentiu dores na coxa direita e não ficou apto para atuar nesta partida. Mesmo improvisado, o zagueiro Miranda é quem deve fazer a função nesse jogo. Um ponto negativo é que o jogador não atua desde o primeiro semestre de 2021, mas mesmo assim ele deve ir para a partida como titular. Mesmo com alguns desfalques, o técnico Jorginho recebeu algumas novidades para esse duelo. A primeira é a volta do meia Carlos Palacios, que retornou à lista de relacionados após algumas partidas em que ele ficou fora, pois passava por um processo de recondicionamento de seu físico. A outra surpresa para Jorginho é o meia-atacante Eric Marcos, que é destaque do Sub-20 e que vai ganhar a sua primeira chance no profissional para poder realizar a sua estreia. O jogador é constantemente chamado para as categorias de base da seleção, pois chamou a atenção e foi promovido para os profissionais, e agora terá sua chance de ir jogar pela primeira vez na equipe profissional do Vasco. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.